Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Gabriela e eu sou acadêmica do curso de Agronomia da Universidade Federal do Paraná. E esse vídeo vai trazer um pouquinho para vocês sobre métodos para medir a condutividade hidráulica de solo saturado, mais especificamente sobre o permeâmetro de carga constante. Quando citamos métodos para medir a condutividade hidráulica no solo, estamos falando sobre o movimento da água no solo. Por isso, vamos começar relembrando um pouquinho do assunto. A água se movimenta no sistema solo-planta-água, gerando o que chamamos de ciclo hidrológico, em que observamos fenômenos como a precipitação, a infiltração e a evapotranspiração. No sistema solo e planta, há predomínio de movimento de água líquida, porém a água também se move em outras formas, como no caso de solos secos e dos estômatos, onde o fluxo de água ocorre através de vapor. Já na atmosfera, ocorre o predomínio da fase gasosa, porém também existe o movimento da água em outras formas, como a forma líquida, no caso da chuva, e sólida, através de granizo e neve. Quando se trata do movimento da água líquida no solo, podemos dizer que ele só ocorre devido à diferença de potencial e do desequilíbrio gerado. Ou seja, a água se movimenta devido aos diferentes gradientes observados nos diversos pontos do perfil do solo. O potencial hidráulico é a força originada de diferentes potenciais e que acaba fornecendo energia para o movimento da água. Ela pode ser explicada pela equação ilustrada a seguir, sendo que o H é o potencial hidráulico da água, Psi-T é o potencial hidráulico total do solo, Psi-P é o potencial de pressão, Psi-M potencial matricial e Psi-G potencial gravitacional. Todos eles possuem unidade de medida em metro. O potencial gravitacional pode ser representado também pela profundidade. E o potencial de pressão vai ocorrer somente quando temos um solo saturado, enquanto que o potencial matricial ocorre apenas em solos secos. Então, ambas componentes não podem ocorrer ao mesmo tempo. A água líquida se move então no solo entre dois pontos do sistema, sendo que o movimento é sempre direcionado no sentido de maior para o menor potencial hidráulico. A lei de Darcy-Buckingham descreve o fluxo de água no solo, onde Q é a densidade do fluxo de água no solo, medida em milímetros por dia, K é a condutividade hidráulica do solo, também medida em milímetros dia, e grade H, ou esse ΔH, é o gradiente de potencial hidráulico, medido em milímetros. O fluxo de água no solo observado na lei de Darcy-Buckingham tem seu movimento e direção descritos a partir do volume de água que passa, em determinada unidade de tempo e em determinada unidade de área. O fluxo de água pode ser descrito pela equação acima, em que Q é a densidade do fluxo de água no solo, medida em milímetros por dia, V é o volume de água no solo, medido em metros cúbicos, A é a área de secção transversal, medida em metros quadrados, e T o tempo em dia. O gradiente de potencial da lei de Darcy-Buckingham é uma grandeza vetorial, ou seja, possui direção e sentido e pode ser decomposta em três componentes ortogonais. Essa componente é uma força que possui sentido e direção e é responsável pelo movimento da água no solo. Visto que a densidade de fluxo é proporcional à força que atua sobre a água, o gradiente de potencial, a condutividade hidráulica é o coeficiente de proporcionalidade da equação de Darcy-Buckingham e tem a unidade de medida determinada por centímetro ou metro de água por unidade de tempo. Quando essa componente possui um sinal negativo, quer dizer que o sentido do fluxo é ao contrário do gradiente. Isso indica que a água se move do maior para o menor potencial hidráulico. Essa componente ainda depende muito da umidade volumétrica, da tortuosidade e da geometria do espaço poroso que é observado no solo.
a condutividade hidráulica cai drasticamente com a redução da umidade e da tortuosidade. Outra propriedade importante de ser definida nesse contexto é a permeabilidade, que é uma propriedade que permite, com maior ou menor facilidade, a passagem de fluidos através dos poros do solo. Ela está ligada diretamente à granulometria e ao índice de vazios do solo. Solos com boa permeabilidade são aqueles que possuem valores de K igual ou maiores que a 1 cm por segundo. A condutividade hidráulica pode ser medida no solo através de métodos de laboratório de campo. As medidas de campo ocorrem no local onde o solo será estudado, e no laboratório se coletam amostras do solo para serem medidas. Dando maior foco às medidas laboratoriais, observamos que os métodos utilizados no laboratório são por medida por permeâmetro de carga constante e permeâmetro de carga decrescente. O permeâmetro de carga constante é considerado uma repetição do experimento de Darcy. A medida utilizando o permeâmetro de carga constante é mais indicada para solos granulares, arenosos e de alta permeabilidade. Esse permeâmetro consiste na aplicação da amostra em um cilindro, sendo que essa amostra é posteriormente saturada, podendo se utilizar uma bandeja com água ou uso de bombas a vácuo e molhamento da amostra. A amostra, então, depois de ser saturada, é conectada a uma torneira de um frasco Mariotti ou algum outro dispositivo que forneça um escoamento constante de água, juntamente com um cilindro complementar, enchido com água até 3/4 de sua capacidade. Quando se atinge o equilíbrio do frasco Mariotti e do sistema do cilindro complementar e a amostra, obtém-se uma altura L de coluna d'água. Essa altura é utilizada na equação de Darcy-Buckham, ilustrada no slide. Observando o esquema mais simples ao lado, a carga H é mantida constante durante um certo tempo. A água percola na amostra, é colhida e seu volume é medido. Aqui observamos um exemplo de aplicação, após a medição utilizando o equipamento. Então, em um permeâmetro de carga constante, adote H como 28 cm e L como 50 cm. A seção transversal do perímetro é de 530 cm². Mantida a carga hidráulica, mediu-se um volume de 100 cm² escoando durante 18 segundos. Qual é o coeficiente de permeabilidade K do solo? Então, calculando K, conforme a equação apresentada anteriormente, tem-se que K é igual a 100 cm³ multiplicado por 50 do L, dividido por 530, que seria a área de seção transversal do perímetro, multiplicado pelo tempo de escoamento, multiplicado também pela soma de L e H. Nós obtivemos que o valor do coeficiente de permeabilidade K desse solo é de 0,00672 centímetros de água por segundo. Lembrando que, nesse vídeo, nós iremos abordar o tema de uma forma mais teórica, mas que existem outros vídeos mais práticos em plataformas digitais que podem complementar o conhecimento e ilustrar de uma forma mais real como o equipamento abordado é utilizado. Então, esse foi um vídeo explicando os parâmetros relacionados à condutividade hidráulica e como medir essa condutividade através do permeâmetro de carga constante. Obrigada pela atenção e até a próxima!